Quinta-feira, no grupo familiar, nós ensinamos sobre oração eficaz. Foi uma ministração excelente, porque ali nós ensinamos os passos da oração. Ali nós ensinamos a estrutura da oração para ela se tornar eficaz. Para ela ser eficaz, existe uma estrutura hierárquica que tem começo, meio e fim. E isso nós ensinamos na quinta-feira. Agora, hoje nós vamos falar de uma pessoa chamada Jabez. Hoje nós vamos falar de uma personalidade chamada Jabez, citada na Bíblia, de maneira assim exponencial. Vocês vão ver isso. E nós vamos mostrar que o pouquinho que se falou dele, falou de um estilo de vida. Ali nós podemos focar em Jabez e ver qual era o estilo de vida e o resultado que isso proporcionou a ele. E é isso que todos nós sonhamos, ter um estilo de vida com Deus e ter as bênçãos de Deus todas derramadas sobre nossas vidas. Quem aí quer as bênçãos de Deus? Levanta a mão. Eita, todo mundo levantou a mão, que bênção. Aí, vida, olha, o estilo de vida semelhante às de Jabez, eu acho que vai ser um bom caminho para todos nós. Amém, pastor Leonardo? Amém, meu querido. Amém. Então a palavra já está contigo. Nós já oramos e pode seguir aí com a mensagem. Então vamos lá, né? Vamos ministrar aqui a palavra. Me diz uma coisa. O som está saindo legal aí? Perfeito, pastor. Perfeito. Tá Os irmãos beleza, aí, né? que estão nos assistindo também, estão ouvindo bem. Amém, então. Pessoal, olha só. A oração de Jabez é uma... Não sei se todos já ouviram falar, mas a oração de Jabez é algo que está lá em 1 Crônicas 4, 9 e 10. Se você puder abrir sua Bíblia em 1 Crônicas 4, você vai verificar que o capítulo 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, esses capítulos todos falam de uma genealogia interminável, super, mega cansativa. Fala de uma genealogia falando sobre fulano, que é filho de Beltrano, que é filho de Ciclano, que é filho, que é pai, que é filho, que é pai, que é filho, que é pai. É interminável isso. É uma genealogia até cansativa de você estar ali lendo. Mas no meio dessa genealogia, de repente, aparece um texto. É muito interessante isso, porque salta aos nossos olhos algo que foi muito especial da parte de Deus em ter especificado isso na palavra. 1 Crônicas 4, versículos 9 e versículo 10. Eu queria que todos acompanhassem essa leitura, porque ela é muito legal, muito interessante. 1 Crônicas 4, versículos 9 e versículo 10. Só Pastor, dois versículos, olha só que interessante. pastor, Foi Jabez mais ilustre do que os seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabez, dizendo, porque com dores o dei à luz. É relativo ao significado deste nome, Jabez. Porque com dores o dei à luz. Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo, ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha perdido. Gente, olha só, nós vamos analisar esses dois versículos. Nós vamos fatiar esses dois versículos e fatia por fatia. Nós vamos aqui fazer comentários. Mas eu quero ressaltar de novo. Que antes de Jabez e depois de Jabez aqui dessa passagem, é uma genealogia que fala de um monte de gente, mas não fala nada sobre essas pessoas. No meio dessa genealogia das citações, aí ressalta este comentário sobre Jabez. Porque eu imagino que a vontade de Deus era que esse ressalto acerca de Jabez fosse importante para nossas vidas. Deus ele teve um propósito de chamar nossa atenção para a gente analisar a vida de Jabez e ver o que Deus fez com Jabez. E o porquê que Deus fez com Jabez.
Aí o final do versículo fala, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Jabes fez uma oração e Deus lhe concedeu. Isso foi citado na Bíblia no meio de um contexto improvável, que era uma genealogia. Então eu vejo que isso como uma coisa muito, muito, muito importante. Então vamos dar essa devida importância nesta hora, nesta análise. Amém, pessoal? Então vamos lá. Vocês já tinham ouvido falar dessa história de Jabes? Pô, são apenas 2 versículos. Muita gente nunca ouviu falar, mas muita gente já ouviu falar. Jabes foi um homem que fez talvez a menor oração citada na Bíblia. Apenas 2 versículos no meio de uma genealogia. Mas o que a Bíblia registra é suficiente para a gente aprender algumas importâncias desses 2 versículos. E uma importante lição nós vamos tirar de tudo, desses 2 versículos, e vocês vão ver. A primeira lição que nós tiramos desses 2 versículos é no versículo 9, quando diz que Jabes foi mais ilustre que seus irmãos. Nem todos nós nascemos ilustres, mas em Cristo Jesus, todos nós podemos ser ilustres. Aleluia, glória a Deus. Podemos nos tornar ilustres. Então, amém. Vamos ver qual era a questão de ser ilustre o nosso irmão Jabes. O que é ser ilustre? É uma pessoa nobre, honrada, confiável, amável, amiga, compreensiva, exemplo em todos os sentidos. Uma pessoa que tem um bom testemunho, testemunho no trabalho, testemunho na sociedade, uma pessoa respeitada e admirada por todos. Este é o ilustre. E Jabes era este cara. Olha, um dos objetivos do Evangelho é nos transformar em pessoas ilustres, honradas e nobres. Olha, todos nós que somos cristãos, um dia nós fomos alguma coisa ruim. Hoje nós somos ex-bandidos, ex-traficantes. Hoje nós somos ex-viciados, ex-mentirosos, né? Então, o Senhor, o Evangelho nos tornou ilustres, como tornou Jabes ilustre. Amém, pessoal? Então, é mais ou menos por aí. Esse é o objetivo do Evangelho, nos fazer parecidos com Cristo. A segunda lição que a gente tira é quando o versículo 9 ainda fala, porquanto com dores dei à luz, a mãe dele que falou isso. E a mãe dele deu o nome dele Jabes, porque Jabes quer dizer nascido com dores, ou gerado com dores. Então ela deu o nome Jabes, porque ela deve ter sofrido muito nesse parto. Olha só, o que a gente tira disso? O que começa com sofrimento tem que terminar em sofrimento? O que começa com sofrimento tem que permanecer no sofrimento? Não, de maneira alguma. Na vida do cristão, na vida do servo de Deus, é diferente. Isso não é o normal. O normal é como está escrito no Salmo 30, versículo 5. Está escrito assim, o choro pode durar uma noite, porque no mundo nós teremos aflições, mas nós temos que ter bom ânimo, né? Então, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Então, o nome Jabes significa que causa sofrimento. Foi assim o começo da história de Jabes, mas não foi assim o término. O término de Jabes é que Deus atendeu todas as suas petições. Deus o alcançou com as bênçãos e Deus o prosperou. Como começou a sua história? Como começou a história do seu casamento? Como começou os seus planos? Teve frustrações, mas tem de bom ânimo. O Senhor é por nós e ninguém pode ser contra nós, porque o Senhor é por nós. Ele está pronto para atender a sua oração, assim como atendeu a oração de Jabes. Se começou com sofrimento, com lágrimas, com dores, Deus pode mudar a sua história, como mudou a história de Jabes. Depende tão somente de você, depende tão somente do seu posicionamento. Depende do posicionamento que você optar.
Tudo que nós somos é aquilo que nós semeamos lá no passado. Tudo que nós teremos é aquilo que nós semeamos hoje. Nós teremos daqui a pouco o que nós estamos semeando hoje, aqui, nessa hora. Nós teremos daqui a pouco. O que você quer ser quando crescer? Hein? O que você quer ser quando crescer? Semeie agora. Para quando você crescer, você ser como Jabez. Estar debaixo da graça de Deus. Estar debaixo do favor do Senhor. Qual é o segredo para reverter situações difíceis em nossa vida? O primeiro segredo aqui, a gente olha para Jabez e vê a oração. O primeiro segredo que a gente tira de Jabez, do sucesso dele, que Deus atendeu as suas petições, foi a oração. Esse é um grande segredo. Depois, a fé, a esperança, a perseverança, a atitude, a vida com Deus. Olha, vida com Deus. O grande segredo de Jabez, vida com Deus. Uma vida reta, uma vida de comunhão, uma vida de adoração, uma vida de dependência de Deus. E por esses 2 versículos nós podemos ver que Jabez, de fato, tinha vida com Deus, porque ele ali mostrou que ele era um homem de oração. Ele era mais ilustre que os seus irmãos. E no meio de uma genealogia, ele foi citado como uma pessoa ilustre que orou e Deus o atendeu. Por que será que Deus o exaltou, ou significou, ou colocou em epígrafe essa historinha de Jabez no meio de uma genealogia? Deus saiu do propósito da genealogia para focar nessa história de Jabez. Depois continuou a genealogia. Ou seja, Deus deu uma importância nisso e Deus quer dar uma importância à sua história. Deus, ele está torcendo para ele te olhar como olhou Jabez. Eu quero olhar para você como eu olhei Jabez. É isso que Deus está falando hoje. E Jesus está falando, eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então, abra o seu coração para o Senhor, abra o seu coração para o Evangelho. A terceira lição que a gente tira dessa história agora, já no versículo 10, quando Jabez fala, quando a palavra de Deus fala, por que Jabez invocou o Deus de Israel? Quando a palavra de Deus diz por que Jabez invocou o Deus de Israel, é mostrando que ele era uma pessoa que adora ao Senhor. Ele é um adorador que adora. Ele é um adorador que clama. Ele é um adorador que invoca o nome do Senhor. Aí está dizendo que Jabez invocou o Deus de Israel. Jabez certamente era um homem de oração, porque senão não estaria isso escrito dessa forma. O versículo 10, ele diz que Jabez clamou. A sua vida é resumida em 2 versículos, a vida de Jabez. Mas quando diz que ele clamou ao Senhor, ao Deus de Israel, é porque Jabez era um homem de oração de verdade. Qual é, olha só, qual é o maior inimigo da oração? O maior inimigo da oração é o tempo, é a correria do dia a dia, a própria carne, o diabo e a falta de disciplina. Ou seja, a falta de posicionamento de quem não ora. O maior inimigo da oração é a falta de posicionamento, de decisão. Porque é fácil orar? Não é fácil. Não é fácil orar. Se você acorda, se você tem que estar no serviço às 8 e você acorda às 6h30 para se arrumar e chegar lá antes das 8, então você não pode acordar às 6h30. Se a hora de você acordar é 6h30 para se arrumar para trabalhar, então você tem que acordar 5h30. Acordar 5h30 para você fazer a sua devocional diária. Amar a Deus sobre todas as coisas. Ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas é amar a Deus antes de começar o seu dia. A primícia do seu dia é o Senhor. A primícia do seu dia tem que ser Deus, porque Deus é maior do que qualquer coisa. Então, irmãos, o que eu invoco aos senhores para você ter um estilo de vida é começar por você dedicar a primícia do seu dia ao Senhor. É isso que essa palavra está chamando todos nós aqui, para sermos adoradores que adoram a Deus em espírito e verdade, com dedicação, com exclusividade.
Não é você pegar um ônibus aqui, você acorda 6h30 para se arrumar para estar lá 8 horas, pega um ônibus e vai no caminho, no ônibus, orando. Não, isso não é adorar a Deus com qualidade. Isso adora a Deus? Claro que adora a Deus. Você adora em espírito o tempo inteiro. Mas não é disso que eu estou falando, é ter um devocional com o Senhor, um tempo de qualidade com o Senhor. Entrar para o seu quarto, fechar a porta, estar a sós com Ele. Não é dividir a sua viagem, por exemplo, a sua viagem com a adoração. Não é isso. É a adoração com exclusividade. Qual é, então, o inimigo da oração? É o tempo, a correria, a própria carne, o diabo, a falta de disciplina. Ou talvez a falta de temor a Deus. Ou talvez a falta de consciência de que todas as coisas estão no domínio e no controle do Senhor. A falta de consciência de que nós precisamos nos submeter ao Senhor. Porque Ele é soberano sobre céu, sobre terra e sobre todas as coisas. Falta de consciência. Orar é depender de Deus, além de acreditar em milagres. Amém, pessoal? O segredo da oração de Jabez foi o seu posicionamento. Ele se posicionava em orar e ele se posicionou. O versículo 10, olha só como é que ele continua o versículo 10. Ó, tomara que me abençoes. Jabez, ele tinha a consciência de que as bênçãos na vida dependiam de Deus e vinham de Deus. Ele tinha essa consciência, por isso que ele falou, ó, tomara que me abençoes, porque as bênçãos que nós temos, elas vêm do Senhor, e não é do nosso esforço, não é da nossa força. As bênçãos que vêm não é do nosso intelecto e da nossa habilidade de trabalhar e ganhar muito dinheiro. As bênçãos, todas as bênçãos vêm do Senhor. O que é ser abençoado por Deus? A palavra abençoado, ela significa lançar a bênção, fazer feliz. Ser abençoado por Deus é ser uma pessoa feliz, próspera. Estou falando de prosperidade integral, não é dinheiro não. Prosperidade integral, espiritual, emocional, física, material. Provérbios 10, 22 diz que a bênção do Senhor enriquece e com ela não traz desgosto. As bênçãos do Senhor, elas são integrais, porque Deus é perfeito. Deus é perfeito. Então, quando Deus faz a bênção, Ele faz a bênção completa. Não é só dinheiro, coisas materiais. Jesus é a fonte de nossas bênçãos. Olha só o que diz em Efésios 1, 3. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. A vontade de Deus é que nós sejamos abençoados em tudo. Ele já nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual. E é tudo que nós precisamos, é as bênçãos espirituais, para que elas sejam materializadas no mundo natural. Tudo que acontece nesse mundo natural, antes, ela é gerada no mundo espiritual. Entenda isso. Tudo que acontece aqui nesse mundo natural, antes, ela é gerada no mundo espiritual. Então, nós temos que compreendendo isso, gente. Nós vamos saber o caminho de buscar nossas bênçãos. Onde que nós devemos buscar nossas bênçãos? É lá na conquista profissional? É na conquista intelectual? Claro que isso é necessário, não estou falando que não seja. Isso é necessário. Mas o caminho princípio é buscar as nossas conquistas no mundo espiritual. É por Deus, é depender de Deus. Ele é o dono do ouro, Ele é o dono da prata, Ele é o dono de todas as coisas. A quarta lição que nós tiramos desses dois versículos, já no versículo 10 que estamos analisando, é a disposição. Olha só, disposição. Essa é uma chave, gente, é uma chave para a conquista. Versículo 10, lembrando que nós estamos analisando 1 Crônicas 4, 9 e 10, tá bom? 1 Crônicas 4, 9 e 10. Ainda no versículo 10, a continuação dele diz: e me alargues as fronteiras. Jabez aqui se expõe, se coloca na brecha. Jabez aqui se dispõe a Deus, ele diz: eis-me aqui, Senhor. Ele chega para Deus e fala: alarga-me
as fronteiras. O que isso quer dizer? Alargar as fronteiras significa mais do que conquistar terra. Significa mais do que ter influência ou maior responsabilidade, principalmente no reino de Deus. Olha, alargar as fronteiras significa ter mais trabalho. Algumas pessoas não desejam isso, temem crescer e decidem continuar onde estão, porque não querem mais responsabilidades, não querem trabalho. Como não quer trabalho? Porque, olha, quer ficar acomodada e quer conquistar, não se conquista nada sem trabalho. Ou seja, existem vitórias sem guerra, existem vitórias sem batalha. Não existe vitória sem batalha. Para ter vitória, tem que ter batalha. Então, uma coisa depende da outra. Vitória é resultado de uma batalha bem-sucedida. Assim como derrota é o resultado de uma batalha mal-sucedida. Mas se você quer uma vitória, tem que ter batalha. Então, Jabez, ele se colocou na brecha e ele falou, olha só, que legal isso aí. Jabez, ele chegou para Deus na oração dele e falou, Senhor, alarga-me as fronteiras. Ele se colocou na brecha e se dispôs. O que leva uma pessoa a ficar estagnada é o comodismo, o medo e o complexo de inferioridade. O que leva a pessoa a ficar estagnada é a preguiça. O que leva a pessoa a ficar estagnada é a falta de sonhos. A pessoa deixa de sonhar. A pessoa deixa de almejar maiores conquistas ou grandes conquistas por causa de medo. Nós somos capazes. Olha, Deus nos fortalece em tudo. Deus nos capacita em tudo. E Ele quer te fortalecer. Ele quer mudar a sua história. Ele quer te abençoar de uma maneira impressionante e sem limites. E o Jabez, ele continua lá no versículo 10. Que seja comigo a tua mão. Mais uma vez, ele reconhece a dependência de Deus, da forte mão do Senhor. E ele continua, ainda nesse mesmo versículo 10, dizendo, e me preserve do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. Olha só, queria que você prestasse atenção. Neste ponto que Jabez orou, Jabez orou, e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. Note que Jabez, centenas de anos antes de Jesus nos ensinar aquela oração, não é a oração do Pai, né? Do Pai Nosso, que ele falou, não me deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Jabez orou exatamente como Jesus orou, um século antes de Cristo. Glória a Deus. Por que ele orou exatamente como Cristo? Quando Cristo orou e nos ensinou aquela oração, foi o Espírito de Deus que ministrou na vida dele naquela oração. E quando Jabez orava, o mesmo Espírito que estava operando na vida de Jabez. Quando você entrar em vida de oração, certamente o Espírito Santo, da mesma forma que fez com Jesus, da mesma forma que fez com Jabez, ele vai operar na sua vida. Ele vai colocar a oração na sua boca. E a sua oração não vai ser a sua oração, vai ser a própria oração de Deus. Então Deus não será contra ele mesmo. Creia nisso, que é isso que é o princípio de Deus. É porque o Espírito de Deus, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém. Mas quando você se entrega como um adorador, que adora a Deus em espírito e em verdade, o Espírito de Deus toma controle de tudo isso, aí ele passa a interceder por você, com gemidos inexprimíveis, em nome de Jesus. Amém? Versículo 10, encerrando, ele termina assim. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. O Deus de Jabez é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele quer ser o seu Deus. Ele quer responder à sua oração. Ele quer mudar a sua história. Ele quer fazer a diferença na sua vida. Ele é o Deus que não falha. Ele quer abençoar você como abençoou Jabez. Ele quer responder a sua oração como ele respondeu a Jabez. Basta apenas aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ou
basta apenas aceitar Jesus, não é como Senhor somente, não é como Salvador somente, é como Senhor da sua vida, é como aquele que rege a sua vida, é como o Rei da sua vida, aquele que é majestade, aquele que governa a sua vida. Esse é o segredo de Jabez. Jabez, ele deixava que Deus o governasse, por isso que ele era homem de oração. A forma de você deixar que Deus te governe é você se tornar uma pessoa de oração. Amém. Isso me faz lembrar uma outra pessoa, uma outra história. Olha só essa história. Eu me lembro aqui de uma bela história de um outro adorador, descrita em 2 Samuel 6, versículo 10 e 12, que conta a história da Arca da Aliança, que estava na casa de Abinadab, em Kiriat Jearim. Conta que durante quase um século, após a captura pelos filisteus da arca, né, os filisteus capturaram e roubaram a arca, e a arca ficou com os filisteus. Conta que durante quase um século que essa arca ficou lá nos filisteus, né, fora do domínio de Israel, a arca foi levada para a casa de Abinadab. Ele é um levita, né? Onde ficou lá na casa de Abinadab por 20 anos. Então Davi decidiu buscá-la para Jerusalém. No caminho aconteceu um acidente. O filho de Abinadab, o levita Uzá, ele tocou na arca quando não podia. E a ira do Senhor veio e acendeu sobre ele a ira, e Uzá ali morreu. Mas a história que eu estou contando aqui ainda não é bem essa. O fato é que, por causa deste motivo, Davi resolveu suspender esse traslado que estava acontecendo. E, após sondar, decidiu levar a arca para a casa de Obed-Edom. Olha só, a história que eu estou contando aqui é de Obed-Edom. Aí Davi resolveu levar a Arca da Aliança para a casa de Obed-Edom, onde ficaria ali essa arca guardada até que o Senhor falasse sobre o caso. Ocorreu que a arca ficou na casa de Obed-Edom apenas 3 vezes, e o Senhor abençoou toda a sua casa. Essa história está descrita em 1 Samuel 7. 1 Samuel 7, depois você lê essa história e você vai ver que coisa legal e interessante. A arca, ela ficou na casa do levita Abinadab por 20 anos. E a Bíblia nada fala sobre esse assunto. Ela ficou na casa de Obed-Edom apenas 3 meses. E a Bíblia enfatiza a presença da arca na casa de Obed-Edom por apenas 3 meses. E diz que Obed-Edom prosperou e prosperou toda a sua casa. Prosperou toda a sua família. O que se supõe dessa história? Certamente Obed-Edom, levita, enquanto Abinadab deve ter guardado essa arca num depósito fechado, Obed-Edom deve ter feito exatamente o contrário. Obed-Edom deve ter pegado essa arca, colocado na sua sala principal. Ele deve ter desocupado a sala principal todinha para pôr a arca. Aí pôs a arca ali na sala principal da sua casa e cuidou, e passou a cuidar dessa arca. Ele deve ter prestado louvores e todo cuidado na guarda dessa arca. Até posso imaginar. Ele acordava de manhã, olhava para ela, fazia orações, louvores, agradecia a Deus pelo privilégio da presença daquela arca, onde o Deus manifestava a sua presença ali na sala dele, na casa dele, no cômodo principal da casa dele. Isso nos faz acreditar que Obed-Edom era um adorador tão ilustre como Jabez. Agora estamos no tempo da graça. Hoje, nós estamos no tempo da graça. Aquela arca, como aquela, ela não existe mais. Mas nós somos a arca de Deus. Nós somos o templo da habitação do Senhor. Que a palavra de Deus diz que Deus não habita em templos feitos por homens. Aquela arca foi feita por homens. Os templos de hoje são feitos por homens, mas o Espírito Santo não habita lá na igreja de tijolo e de telhado. Deus, ele habita em nós. O Espírito de Deus habita em nós. É aqui que ele se manifesta. Nós somos a arca do Senhor.
E Deus concedeu a Jabes o que ele tinha pedido, porque ele era um adorador. E o adorador, todo adorador, é cheio do Espírito Santo. E todo adorador é arca do Senhor, como aquela arca que estava na casa de Obed-edom. Aquela arca ficou só 3 meses lá. E como Obed-edom se posicionou como adorador, ele prosperou, ele e toda a sua casa, apenas 3 meses que a arca ficou lá. Na casa do outro, do Abinadab, a arca ficou lá por 20 anos. E nada foi citado, porque nada aconteceu. Porque certamente, aquele período, ele deve ter guardado a arca dentro de um quarto escuro e fechado. O seu estilo de vida de adoração, se ele está guardado, tira esse estilo de adoração de dentro do quarto escuro, passa um pano, tira a poeira, sacode essa poeira, dê a volta por cima e se torne de novo um adorador. Volte ao exercício de adoração. Este é o caminho. Eu tenho certeza que essa é a chamada do Senhor hoje. Seja um adorador, que adora a Deus em espírito e em verdade. Seja um adorador. O adorador, ele acorda adorando. Ele dedica tempo de qualidade, de exclusividade com Deus. Porque Deus é maior do que o seu trabalho. Deus é maior do que a sua igreja. Deus é maior do que sua mãe, do que seu pai, do que sua esposa, do que seu esposo. Deus é maior que seus filhos. Deus está acima de todas as coisas. Por isso que Jesus transformou 613 mandamentos em apenas 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ame ao Senhor em primeiro lugar, sobre todas as coisas. O Deus de Jabes é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele quer ser o seu Deus. Ele quer responder a sua oração. Ele quer mudar a sua história. Ele quer abençoar você como abençoou Jabes. Ele quer responder a sua oração como respondeu a de Jabes. Basta apenas aceitar a Jesus, não só como Salvador, mas aceitar Jesus como Senhor da sua vida. Muita gente aceita o Senhor só como Salvador. Pronto, já sou salvo. Agora eu vou curtir a vida até ir para o céu. Isso é um pobre engano. Não é assim. A Bíblia diz que nós devemos crescer e prosseguir em conhecer o Senhor. O que é crescer e prosseguir em conhecer o Senhor? Nós ganhamos a salvação agora vamos conhecer a Deus e nos tornar maduros no conhecimento, e nos tornar maduros na adoração. A adoração é dia a dia, até que o Senhor volte. Aquele que põe a mão no arado, não olha mais para trás, segue só em frente. Aquele que entra no propósito do Senhor, só tem um norte, a cruz do Senhor. Aquele que entrega a sua vida nas mãos do Senhor, só tem um caminho, o caminho de Jesus. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Para onde nós iremos se só Jesus tem as palavras de vida eterna? Glória a Deus. Irmãos, esse é o momento de reflexão. Esse é o momento de posicionamento. Você é crente. Você é crente. Isso não quer dizer que você está na bênção. Você está na bênção se você for adorador. Não é se você for crente. Você estará debaixo da mão poderosa do Senhor. Você estará debaixo da graça do Senhor. Para você ser abençoado, como Jabes foi abençoado. Se você tiver um estilo de adorador. O adorador, no estilo de vida, ele vive dependendo de Deus. Ele vive tendo propósitos com Deus. Ele começa o seu dia dedicando-se ao Senhor, agradecendo a Deus por ter o privilégio de ter acordado, pelo privilégio de estar respirando sem aparelho. Ele louva ao Senhor pelo privilégio de ter um trabalho para trabalhar, ou de ter a fé e a esperança de conseguir um novo emprego, porque está desempregado e está resistindo, perseverando, porque Deus é o nosso sustento. Então, de manhã, você tem que acordar e agradecer a Deus por tantas coisas que nós devemos agradecer. Só por estarmos vivos já é motivo. Irmãos, basta apenas aceitar
a Jesus, não só como Salvador, mas também como Senhor da sua vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, pastor. Ore por nós. Ore para que... Pastor, às vezes eu fico meditando. Muitas vezes as pessoas, elas ouvem tantas pregações, tantas palavras. Aqui no canal Pastor Ions.Costa, tem tantas lives salvas lá, né, pastor? Palavras preciosas. E eu já contei aqui uma história de uma criança que ela ficava assistindo o culto, criança de 10 anos, e ela colocava o dedo, pastor, em um dos seus ouvidos. E aquilo incomodou o pregador. E aí terminou o culto. Ele falou, eu estava pregando, você o tempo todo com o dedo no ouvido, você tem algum problema de ouvido? Ele falou, não, é que a minha mãe disse que eu ouço as coisas, ela entra pelo ouvido e sai pelo outro. Então eu estava tampando o ouvido para eu reter aquilo. Para não sair. Para não sair. Então, que sejamos como essa criança, né, pastor? Que ao ouvir a palavra de Deus, ela seja internalizada. Olha que mensagem que foi pregada. Essa mensagem de hoje. Então você pode ouvi-la novamente, ela vai ficar salva aqui no nosso Instagram. Ouça novamente essa mensagem para que ela faça sentido para você. Mas sabe como é que ela vai fazer sentido? Quando você se arrepender. Se arrependa dos seus pecados. Tem um grande erro, pastor, que as pessoas do triunfalismo falam que as pessoas vão prosperar, que elas são cabeça e não cauda. Isso é verdade. Isso é verdade. Agora, o que não é verdade? Você não pode prosperar no pecado. Você não pode prosperar se você não renunciar à vida de pecado. Se você não renunciar o pecado, a única coisa que você vai ter é dinheiro. Isso não é prosperidade. Prosperidade integral é você atentar para o que o pastor Wagner falou. Aceite o Senhor Jesus como o Senhor da sua vida. Se arrependa dos seus pecados, né? E não volte a praticar os pecados em que você se arrependeu. É um conselho muito importante que nós deixamos aqui para você nesta manhã. Pastor Wagner vai orar e depois nós vamos liberar a bênção apostólica. Não saia antes da bênção apostólica. Amém. Glória a Deus. Feche seus olhos. Vamos orar para que essa palavra ela seja uma semente frutífera em nossas vidas. E que os frutos sejam frutos de arrependimento, frutos de mudança de mentalidade, mudança de posicionamento. Amém? Em nome de Jesus. Deus amado, em nome de Jesus, te louvamos, te bendizemos, adoramos, Deus, o teu nome, pois o Senhor é aquele que nos guarda. O Senhor é aquele que cuida de nós. O Senhor é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Redentor nosso, Senhor, o nosso provedor de todas as nossas necessidades. Nós precisamos, Senhor, acima de tudo. Precisamos acima de coisas materiais. Precisamos de coisas acima de coisas naturais. Precisamos do sobrenatural do Senhor. Precisamos da tua mão poderosa e da tua unção que quebra julgos, Pai, no mundo natural. Precisamos desse sobrenatural, Senhor, que venha nos capacitar, Pai, a sermos adoradores, que te adorem em espírito e em verdade. Meu Deus, em nome de Jesus, ajude-nos, Pai, a renunciar, Pai, à nossa carne. A nossa carne não quer orar. A nossa carne não quer adorar. A nossa carne não quer acordar uma hora antes da hora que a gente acorda todo dia. A nossa carne é preguiçosa. Meu Deus, dê-nos, Senhor, ânimo. Dê-nos, Senhor, avivamento. Dê-nos, Senhor, um constrangimento, Pai, na nossa consciência, para que nós possamos, Pai,
depender e ter a consciência que nós dependemos de Ti. Meu Deus, convença-nos, Senhor, do pecado, da justiça e do juízo, nos constrangendo, Senhor, da tua santidade, para que nós sejamos santos. E essa santidade dentro de nós, Senhor, possa nos fazer, Senhor, renunciar até a nossa contra-vontade, Senhor, de nos posicionarmos como adoradores, que te adorem em espírito e em verdade. Meu Deus, ajude-nos, Pai, a quebrar os paradigmas que nos impedem de ser adoradores. Meu Deus, queremos, Senhor, ser adoradores, mas nós temos dificuldade, Pai. Nós temos limitações. Nós não estamos acostumados, Pai, a ter vida de oração. E sabemos, Senhor, que tantos exemplos da Bíblia nos mostram que aqueles que tiveram um estilo de oração, eles tiveram dificuldades, eles lutaram, mas venceram. Senhor, queremos, Pai, queremos, Senhor, em nome de Jesus, ser como Jabez. Queremos, Senhor, ser como Obed-edom. Queremos, Senhor, ser como todos aqueles personagens da Tua palavra que eram cheios de graça, cheios de fé, eram prodígios, Senhor, de adoração, prodígios, Senhor, de fé. Queremos ser heróis da fé como eles foram heróis da fé, em nome de Jesus. Queremos, Senhor, glorificar o Teu nome. Ajuda-nos e nos ensina, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, pastor? Amém, querido. Amém. Graças a Deus. Bem, graças a Deus por esta manhã. Queridos, quero reforçar aqui, antes da bênção apostólica, o nosso convite para você participar das nossas lives, às terças-feiras. Por enquanto, nós vamos chamar de Culto da Vitória. Às terças-feiras, o Culto da Vitória. Às quintas-feiras, o nosso grupo familiar. E também, aos domingos, às 10 horas da manhã, o Culto da Família. Crie expectativa, vou mostrar aqui para vocês, crie expectativa sobre o nosso lançamento no dia 1º, Santos e Loucos Church. Sim, pastor? Só queria deixar o último aviso aqui. Dia 1º vai começar a nova cara do nosso projeto, que é Santos e Loucos Church. E, coincidentemente, quinta-feira é Grupo Familiar. Grupo Familiar, quinta-feira, vai começar uma nova minissérie. A nova minissérie é Espírito Santo de Deus. Nós vamos falar sobre a pessoa do Espírito Santo, propósito do Espírito Santo, dons do Espírito Santo, batismo no Espírito Santo. Nós vamos tratar de vários assuntos em torno do Espírito Santo. Uma minissérie tremenda que você não pode perder. Espírito Santo. Amém? Amém, pastor. Então, já vai ser no nosso canal, já no novo perfil do Instagram, não é isso? Quinta-feira já vai estar no perfil no Instagram, Santos e Loucos Church. Eu vou estar aqui junto com o pastor, com PR.Ions Costa, vou estar junto com ele, né, participando aqui. Aliás, a gente vai estar junto aí, praticamente, né, pastor, os nossos cultos. Então, é isso, né? Eu quero liberar a bênção apostólica, quero agradecer a todos que entraram aqui, que participaram do nosso culto desta manhã, que Deus possa abençoar a vida e a casa de vocês. Eu vou dar a bênção apostólica assim. Pastor, e como é que as pessoas recebem a bênção? Olha lá, é desse jeito. Então, que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre a sua vida e sobre a sua casa. Que você tenha uma semana de bênçãos, de vitória e de muitas realizações. Que o mês de março, que ainda não acabou, te traga bênçãos do Senhor e que o mês de abril seja um mês extraordinário de cura, de transformação, de arrependimento, de comunhão. Bênçãos sem medida estão a caminho da sua casa, da sua vida. Pessoas serão curadas, pessoas serão transformadas. Em nome de Jesus, pastor Wagner. Amém. Glória a Deus.
Então, Deus abençoe a todos. Somos todos santos e loucos. Deus te abençoe.